Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre cálculo de média. Primeiro, a gente vai falar sobre a média aritmética, que pode ser representada por M de x ou x barra, tá? São as notações que a gente encontra na literatura. No primeiro caso, a gente vai fazer onde os dados não são agrupados. Então, minha média vai ser o quê? A somatória das observações dividido pelo número de observações, ok? Então, eu sempre vou estar somando as minhas observações e dividindo pelo total delas. Isso a gente faz sempre a nossa média aritmética quando nós não temos dados agrupados, ok? Para melhor exemplificar, vamos pegar esse rol aqui, ó, onde que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 observações e eles não estão agrupados. Então, vamos fazer lá. A minha média aqui no caso, tá? Meu x barra ou meu m de x, que é a minha observação, vai ser o quê? A somatória. Então, eu vou somar 2, mais 3, mais 5, mais 6, mais 8. E vou dividir por quanto? Por 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Esse é a maneira que a gente faz para calcular os dados. Então, aqui eu tenho, olha, eu tenho 2 mais 3, eu tenho 5. Quando eu somo com 5, eu tenho 10. Somado com 6, eu tenho 16. Somado com 8, eu tenho 24. Então, essa somatória vai me dar 24. Eu vou dividir ela por 5, tá? E que se eu fazer essa divisão, não vai dar o número inteiro, vai me dar 4,8. Então, a média das minhas observações, dessas observações aqui, vai dar 4,8. Ah, mas aí vem aquela questão, poxa, mas não precisa ser o número da minha observação? Não, pode coincidir com o número da observação, como pode não ser o número que pertence às minhas observações, mas é a média delas, ok? Um segundo caso é quando meus dados estão agrupados sem intervalo de classe. Significa o quê? Que cada observação tem uma determinada frequência, ou, como podemos dizer assim, ela aparece várias vezes, ok? Então, eu vou estar multiplicando a frequência pela observação, fazendo a somatória e dividir pelo número de observações que a gente tem, tá? Então, esse aqui a gente faz quando a gente está agrupado, sem intervalo de classe. Bom, pessoal, para melhor exemplificar como que a gente calcula uma média que está já agrupado sem intervalo de classe, nada melhor que com um exemplo numérico. Então, aqui a gente tem as observações, tá? Tem o rol de observações. Posso observar que o meu 3 aparece 1, 2, 3 vezes, o meu 5 aparece 1, 2 vezes. Então, quando a gente vai calcular a média, o que a gente faz? A gente tem o quê? Eu sei que eu vou ter uma divisão. Eu tenho 2, ele aparece uma única vez, ele não tem frequência. Ou melhor, a sua frequência é 1. Eu tenho 3 que aparece 1, 2, 3 vezes. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 3, tá? Mais o 5 aparece 2 vezes. Mais o 6, ele tem a frequência 1. Então, mais 6, mais... Eu tenho 7 aqui, não precisa colocar na ordem, com a frequência 1. E aparece mais o 8 aqui, também de frequência 1. Divisão, eu vai contar a minhas frequência, ela entra na computagem de quantidade de observações. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 observações. Tá? Aqui, quando eu tenho 3 vezes 3, eu tenho 9. 2 vezes 3, eu tenho 10. 2 vezes 5, aliás, eu tenho 10. Então, o que que acontece? Aqui eu vou fazer o quê? Vou somar 2 com 9, com 10, com 6, com 7, com 8. Essa somatória vai me resultar em 42. E eu vou dividir por 9, que é o número de observações que eu tenho. Essa divisão aqui não é uma divisão exata. Então, ela vai dar 6,666. Então, eu posso arredondar. Lembrando que como eu tenho que o número acima de 5 aqui, eu posso arredondar, eu aumento uma unidade na última casa.
tá? Então, essa daqui é a média das minhas observações. Lembrando que observando também que ela não aparece nas minhas observações, mas é a média dessas observações aqui, desse rol de observações, ok? Os meus dados, eles podem estar assim, ó, eles podem estar agrupados, agora, já definindo o que eu tenho aqui de observação, os dados, as minhas observações, a sua frequência, porém, também não está dividido em intervalo de classe e não está em rol, tá? Aqui ele já está meio que numa distribuição de frequência. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Aqui eu preciso fazer NI vezes XI, para eu poder calcular. Eu preciso das minhas somatórias, da quantidade de elementos e da minha somatória de frequência pela observação. Então, aqui, ó, vamos ver lá. Eu tenho 12 vezes 1, que vai me dar 12. 14 vezes 2 vai me resultar em 28. Que eu tenho 15 vezes 1 vai me dar 15. 16 vezes 1, 16. 2 vezes 17 vai me dar 34. Eu tenho uma vez 20, que vai ficar 20. Então, a hora que eu somar aqui, eu tenho 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Então, eu tenho um total de 8 observações aqui, ok? Aqui, eu vou somar a mesma coisa. Eu vou fazer o quê? 12 mais 28, mais 15, mais 16, mais 34, mais 20, vai me dar um total de 125. Bom, para eu calcular a média aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso dividir esse total, que é meu XI, tá? Então, eu tenho vezes NI dividido por N. Então, aqui eu tenho que o meu XI, NI é 125, o meu N é 8. Então, a minha média vai ser essa divisão aqui, ó, que vai dar 15,625. Bom, mas aí, de novo, deu para perceber o quê? Que não faz parte das minhas observações, mas é a média dessas observações. Então, a minha média não precisa ser composta por nenhuma observação. Pode acontecer de ser compatível com alguma delas. Vamos supor, tá? Como que significaria isso? Se eu tiver um rol de observações assim, ó, então, meu conjunto seria 5, 5, 5, tá? O que acontece? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu tenho, então a minha média vai ser 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu posso fazer o quê? Que 5 vezes 5, dividido por 5. Isso daqui, a hora que eu for calcular a minha média, a hora que eu tenho, fazendo aqui, eu finalizar o cálculo da minha média, 5 vezes 5, 25, dividido por 5, vai ser exatamente 5. Então, ele coincidiu com uma das minhas observações, ou melhor, até com todas. As minhas observações podem ser todas iguais? Podem, não tem problema nenhum, tá? E aí, a média, com certeza, vai coincidir. Mas se não coincidir, como foi esse exemplo aqui, não tem problema, não se fiquem com medo que esteja errado, ok? Bom, vamos lá, mais um exemplo. Nesse exemplo, a mesma coisa, eu preciso vir aqui, calcular xi vezes ni, tá? Então, eu tenho minha observação, que são, o caso aqui agora, notas, e aqui eu tenho a frequência de quantas pessoas tiraram a mesma nota, a nota 2, a nota 4, a nota 6, a nota 8, a nota 10. O total de pessoas observadas foram 34. Bom, então aqui vai ter o quê? 2 vezes 3, que vai me dar 6. 4 vezes 7, que me dá 28. Eu tenho 6 vezes 12, que vai me dar 72. Eu tenho 8 vezes 8, que me dá 64. Eu tenho 10 vezes 4, que me dá 40. Aqui eu preciso somar. Então, eu vou fazer 6 vezes 8, mais 72, mais 64.
mais 40, que essa somatória vai me dar 210. Bom, para eu calcular minha média, que é igual ao meu ME de x, o que eu tenho? Eu vou fazer a somatória de XI dividido por N. Então, aqui, essa somatória de XI me deu 210. Vou dividir por N. O N é 34. Então, eu vou fazer essa divisão. Essa divisão aqui, ela vai me resultar em 6,18. Então, a média das minhas observações é 6,18. Então, a média de alunos, da nota dos alunos, foi 6,18. Entre as notas tiradas, que foram 2, 4, 6, 8 e 10. Ok? Bom, pessoal, vamos lá. Um terceiro caso, tá? Quando eu tenho meus dados agrupados por intervalo. Então, eu tenho o quê? Eu vou fazer sempre do mesmo jeito. A minha média não ela muda. Eu preciso do xi vezes a frequência, somar e dividir pelo número de observações. Se meus dados estão agrupados ou não, do mesmo jeito. Só que aqui eu posso ter frequência diferente de 0, de 1 ou igual a 1, não tem problema. Ok? Bom, pessoal, aqui vamos fazer um exemplo quando os dados estão agrupados. Então, eu tenho as minhas classes, tá? Tenho a frequência de cada classe. O que a gente precisa calcular aqui? Preciso calcular o meu xi, que eu não tenho, tá? A minha somatória aqui, eu vou precisar dela também. Então, se eu fizer somar 8, 10, 11, 16, 13, 5 e 1, eu vou obter 64. Aqui eu preciso chegar no meu xi. O meu xi é exatamente o ponto médio de cada classe. Então, eu vou somar 550 mais 450 e dividir por 2. Então, na primeira aqui vai ser 500. Na segunda, eu vou somar 650, 550 e dividir por 2. Vai me dar 600. Na terceira, 650 mais 750 dividido por 2, vai me dar 700. Na quarta intervalo, vai dar 800. No próximo, 850 mais 950 vai me dar 900. 950 e 1050 vai me dar 1.000. 1050 e 1150 vai me dar 1.100. Então, aqui eu já tenho meu xi. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso exatamente multiplicar meu xi por ni para chegar ao valor que eu quero para poder dividir. Lembrando que é a somatória da frequência com uma observação dividido pelo número de observações. Então, aqui eu vou fazer 8 vezes 500, que vai me dar 4.000. Eu vou fazer 10 vezes 600. Aqui, a hora que eu fizer 10 vezes 600, vai me dar 6.000. Então, aqui eu tenho agora 11 vezes 700, vai me dar 7.700. Aí, eu tenho 16 vezes 800, vai me dar 12.800. 13 vezes 9.900, aliás, vai me dar 11.700. Eu tenho 5 que multiplica 1.000, eu vou ter 5.000. Eu tenho 1 que multiplica 1.100, eu vou ter 1.100. Aí, eu vou fazer essa somatória. Essa daqui eu não preciso somar, o que me interessa a somatória é essa daqui. Então, eu tenho 4.000, 5, 6.000, 7.500, 700, 2.800, 11.700, 5.000 e 1.100. Essa somatória vai me dar 48.300. Então, a minha média vai ser quem? Esses 48.300 dividido por 64. A hora que eu fizer essa divisão, vai me dar 754, 630 e 75. Então, essa daqui, ó, é a minha média.
esse valor pode ser que esteja ou não nas minhas observações. Eu não tenho como saber porque ele está reduzido aqui, ó, reunido dentro de uma planilha que está dividida em intervalos de classe, ok? Bom, pessoal, um outro tipo de média é a média geométrica, tá? A média geométrica é aquela que a gente vai extrair a raiz enésima. Aqui é o número de observações, tá? Meu número de observações. Então, aqui eu tenho a minha observação elevada à sua frequência. Eu vou estar multiplicando todas elas dessa forma. Observação elevada à sua frequência, vezes a segunda observação elevada à sua frequência. Assim até a última observação. Então, essa daqui, ela me dá um outro tipo de média, tá? Não a média aritmética, que é o que a gente estava terminando de fazer. Aqui é a média geométrica, ok? Vamos ver isso num exemplo prático, numérico. Bom, aqui, pessoal, a gente tem o quê? Um rol, tá? Os valores onde que a gente vai estar. Algumas com frequência, que nem aqui, ó, frequência 2, o 6 frequência 2, o 12, o 4 e o 8 com frequência 1. Não precisa ter frequência diferente de 1, tem que ser maior ou igual a 1, né? Então, vamos lá. Então, a minha média geométrica de x vai ser quem? A raiz, tá? Aqui eu tenho 3 vezes 3, então eu tenho 3 ao quadrado, que vai multiplicar 6, ela tem frequência 2, 6 ao quadrado, que multiplica 12, que multiplica 4, que multiplica 8. Que tem frequência, ele entra aqui na contagem do número de observações. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu vou extrair a raiz sétima dessa multiplicação aqui. Aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 36. Ok? Então, a hora que eu fizer a multiplicação, eu vou ter 9 vezes 36, vezes 12, vezes 4, vezes 8. Então, essa daqui vai me dar o valor de... Aqui eu continuo sem raiz de 124.416. A hora que eu fizer toda essa multiplicação. Extraindo a raiz sétima dessa observação, vai ficar 5,3436,7. Então, aqui são um aproximado, né? Porque tem várias casas decimais, então a gente pega apenas algumas. Então, a gente tem esse valor de observações. Olha, pessoal, se a gente for comparar, a gente vê que dá uma diferença razoável. Se a gente fosse calcular essa aqui, em vez de ter que calcular a média geométrica, calcular a média aritmética. Então, a média aritmética, o que a gente faz? A gente faz 2 vezes 3, mais a gente soma, né? 2 vezes 6, mais 12, mais 4, mais 8. Dividido por 7. Essas aqui eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6, aqui eu tenho 12. Olha que eu somar tudo aqui vai me dar 46. Dividido por 7 vai me dar 6,57. Opa, 6,57. Dá pra ver, ó, que elas não são iguais, as duas médias dão valores diferentes, as mesmas observações. Então, existe sim uma diferença, mas é algo compatível dependendo do que eu tô estudando. Então, eu só tenho que tomar esse cuidadinho, ok? Ó, pessoal, um outro tipo de média é a média harmônica. A média harmônica, a gente faz o número de observações dividido pela somatória da frequência dividido pela sua observação. Essa frequência pode ser 1 ou diferente de 1. Aquele exercício que nós fizemos, tá? Esse rol que nós fizemos aqui, a média geométrica, e depois fizemos a média aritmética, vamos fazer com as mesmas observações, calcular a média harmônica, para ver exatamente qual é a diferença entre elas. Porque, pessoal, temos o mesmo valor que a gente calculou a média aritmética e a média geométrica, agora vamos calcular a média harmônica. Então, a média harmônica, ela vai ser o quê? Aqui eu tenho 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observações. Eu vou fazer a primeira, o 3 eu tenho da frequência 2, então eu vou fazer 2 dividido por 3, que é a observação, mais o 6 também é 2, vai dividir por 6,
mais eu tenho 12, só tem, aparece uma vez, então vai ficar 1 sobre 12. O 4 e o 8 aparece uma vez, então vai ficar 1/4 mais 1 sobre 8. Tá? Aqui, o que a gente faz? Para eu poder fazer essa somatória aqui, eu preciso achar o mínimo. Eu sei que, olha, 3, 6, 12 são múltiplo, 4 e 8 são múltiplo. Inclusive, o 4 e o 12 entram junto. Mas o 8 e o 12 não são múltiplos. Eu não consigo dividir o 12 por 8 e dar exato. Então, a gente vai fazer o quê? O mínimo múltiplo comum. Entre, aqui vai me dar 7, continua no 7. Entre 12 e 8, entendeu? Que é o que a gente tem aqui. O mínimo, na verdade, a gente vai fazer isso aqui, porque a gente vai colocar agora numa fração só. 12 vezes 8, que vai me dar 96, tá? Então, eu vou ter 96 dividido por 3 vezes 2, vai me dar 64. Mais 96 dividido por 6 vezes 2, vai me dar 32. Mais 96 dividido por 12 vai dar 8 vezes 1, dá 8. 96 dividido por 4 vezes 1 vai me dar 24. E 96 dividido por 8 vezes 1 vai me dar 12. Então, aqui vai ficar 7. A hora que eu somar todos esses valores aqui, ele vai me dar 140 dividido por 96. Ok? A hora que eu posso fazer a simplificação, eu dividindo por 4, eu tenho 70 sobre 24. Tá? Eu posso ainda fazer divisão aqui sobre 48. Posso ainda simplificar mais um pouquinho aqui, que vai me dar 35 sobre 24. Então, o que eu tenho aqui no final? Eu tenho 7 dividido por 35 sobre 24, dividindo por 2, ali a gente chega nesse valor, tá? Então, aqui, divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 7 dividido por 35, eu consigo que vai me dar 5. Então, vai me dar 24 quintos. 24 quintos é 4,8, tá? Então, a gente chegou aqui no valor que, se eu calcular mesmas observações, tá? Pela média harmônica, vai me dar 4,8. Média aritmética mais usada, 6,57. Média geométrica, 5,34, mais ou menos, tá? Aproximadamente. Então, assim, a gente vê que todas elas dão uma diferença entre uma e a outra, ok?